Bom dia, queridos. Vamos então fazer a continuidade da nossa apostila do segundo bimestre. Hoje vocês vão abrir lá na página 4. Então, na aula anterior, a professora falou para vocês da importância, que os elementos químicos têm dentro do nosso corpo. Então, tinha até na página 3 ali o RA, que a professora já citou, para que vocês pudessem ver a figura em 3D, mostrando todos os elementos químicos que estão presentes ali no nosso corpo, certo? Lá na página 4, vocês têm uma molécula. A molécula de CO2, o gás carbônico. O gás carbônico, ele é formado pela união de elementos químicos. Quais são os elementos químicos que são unidos para formar o gás carbônico? O elemento químico C, representado pela bolinha preta, que é o carbono, e o elemento químico O, representado pela bolinha vermelha, que é o oxigênio. Então, para formar a molécula química do gás carbônico, eu preciso de um carbono e 2 oxigênios, certo? Portanto, é uma substância que aparece em vários tipos de misturas, ok? Misturas. Você já foi à praia? Se um dia você for e levar um caldo, sabem o que é um caldo? É aquela onda que vem e acaba levando a pessoa. Você sentirá nos olhos e na garganta que a água do mar é salgada, ou seja, ela tem uma grande quantidade de sais. Por que será que a água do mar é salgada? Acompanhem a leitura do texto que a professora vai fazer, aí da página 4. Para saber a resposta, é preciso voltar no tempo, cerca de 4 bilhões de anos. Durante a formação da Terra, enormes quantidades de vapor de água foram liberadas por vulcões e se acumularam em uma atmosfera primitiva. Afirma o oceanógrafo Ricardo Cardoso, do Aquário de São Paulo. Conforme a temperatura do planeta foi baixando, ocorreu a condensação de vapor e a Terra passou por extensos períodos de chuva. A superfície terrestre foi literalmente lavada e grande quantidade de minerais foram carregados para se acumular com a água nas depressões mais fundas do planeta, diz o especialista. Quanto sal? Segundo o Geological Survey, centro de pesquisas ligado ao governo norte-americano, não é fácil calcular a quantidade de sal presente nos oceanos. Muitos cientistas estimulam que seja algo em torno de 50 trilhões de toneladas. Se tudo isso fosse retirado da água e distribuído sobre a superfície terrestre, a camada teria aproximadamente 150 metros de profundidade, ou seja, é muito sal. Como cerca de 97% da água do planeta está nos oceanos, dá para concluir que os rios e as chuvas não são suficientes para alterar a salinidade. Vale lembrar que o sal ele não evapora com a água, por isso que a chuva é doce. Então, ele traz ali para vocês uma explicação de por que a água do mar é salgada. Lá no caderninho, vocês vão colocar essa pergunta e essa resposta. Por que a água do mar é salgada, então? Então, de acordo com o texto, e os estudos de vários cientistas, a Terra passou lá no início da sua formação por um período de muitas chuvas. Assim, a superfície foi lavada, carregando grandes quantidades de minerais para as depressões mais profundas. O que é uma depressão, professor? É um buraco bem grande, tá? Então, o buracão, o nome científico é depressão, ou vossoroca também. A água se acumulou naquele local e aí ela ficou salgada, ok? Vou dar um tempinho para que vocês possam copiar. Se não der tempo, vocês façam uma pausa no vídeo, tá bom? O que é uma mistura homogênea? Primeiro, o que é uma mistura? É quando eu tenho vários componentes em um único recipiente. Então, vocês viram na aula anterior
que o ar atmosférico, né, a nossa atmosfera, é uma mistura de vários gases. E o que é uma mistura homogênea? Uma mistura homogênea é quando duas ou mais substâncias estão reunidas, mas elas apresentam um aspecto uniforme, ou seja, você só consegue ver uma fase. Um ótimo exemplo é quando você pega um copo de água e coloca uma colherzinha pequenininha de sal dentro e mexe. O que vai acontecer com o sal? Ele vai se dissolver. Quantas camadas, quantas fases você vai ver ali? Só uma, a de água. O sal vai estar dissolvido. Ninguém vai saber que tem água ali dentro, certo? O livro de vocês trouxe um exemplo de mistura homogênea. Lá na página 5, a água mineral. Professora, por que a água mineral é uma mistura homogênea? Porque além de água, eu tenho vários minerais ali dentro daquela garrafa. Mas alguém consegue ver os minerais? Não. Quais são os minerais, professora, que eu tenho dentro dessa água? Aí na página 5 ele traz, um rótulo de uma água. Então eu tenho, fosfato, sulfato, bicarbonato, fluoreto, potássio, magnésio. Então tem vários minerais dentro dessa água. Mas eu consigo visualizar? Não. Então é uma mistura homogênea, ou seja, tem vários componentes, mas eu só consigo visualizar uma única fase. Origem da água mineral. Acompanhem aí no livro de vocês também, mais uma leitura. A água mineral é fabricada no momento em que as águas da chuva penetram no solo e vão atravessando diversas camadas até chegar às camadas impermeáveis, onde estacionam. Quando a água que aflora do subsolo chega à superfície, ela já passou por todo um processo de transformação na própria natureza. A água mineral é fabricada, começa a ser produzida no momento em que a água das chuvas penetram o solo e vão atravessando diversas camadas até chegar às camadas impermeáveis, onde estacionam. Nesse trajeto por baixo do solo, a água passa por várias rochas, cheias de substâncias minerais, como, por exemplo, carbonato, sulfato de cálcio, que se dissolvem na água, enriquecendo-a e fazendo com que adquira propriedades medicinais valiosas. Quando a água acumulada no subterrâneo sofre pressão de um novo volume de água, ela sobe para a superfície e surge em locais específicos. O local onde a água aflora é chamado de nascente. Para valer-se dos benefícios terapêuticos das águas minerais, é preciso saber, em primeiro lugar, que tipo de água está tomando. Cada água mineral tem sua exclusiva composição físico-química. Não existe uma água igual a outra, mesmo que seja da mesma marca. Se a fonte não for a mesma, ela jamais será igual. Isso acontece graças à obra da natureza, que controla seus conteúdos de sais processados ao longo de centenas ou milhares de anos, decorrentes de diversificados tipos de rochas por onde são filtradas, assim como a influência de sua composição, a radioatividade e a temperatura de cada fonte. Então, de onde sai a água mineral? Ela é formada a partir do processo de filtração natural que acontece no solo, tá? Saiba mais. Existe água pura na natureza? No sentido rigoroso do termo, a resposta é não. A água nunca é encontrada completamente na natureza, isto é, sem a adição de outras substâncias. Onde podemos encontrar então água pura? Em geral, a água pura, também chamada de água destilada, é obtida lá no laboratório, com equipamentos específicos, em que se retiram todas as substâncias presentes em sua composição. Mas o que é água pura? A água pura é a água, substância formada pelos elementos hidrogênio e oxigênio. Então, vocês podem visualizar aí no livro de vocês que ele representa o hidrogênio pelas bolinhas brancas e o oxigênio pela bolinha vermelha.
Então, quando eu tenho uma água que só tem moléculas de H2O, que é a molécula da água, essa água é uma água pura. A água que nós bebemos em casa, que nós consumimos para limpar a casa, para beber, para fazer comida, é pura? Não, tá? Ela é uma água rica em minerais. Mistura heterogênea. O que é uma mistura heterogênea, professora? É quando eu tenho duas ou mais substâncias reunidas e elas apresentam um aspecto não uniforme, ou seja, nós vamos conseguir visualizar mais de uma fase. Aí no livro de vocês, a mistura heterogênea que ele traz é água e óleo. Olha que interessante. Quando nós fazemos a união de água e óleo, o óleo ele é menos denso que a água. E aí ele fica em cima da água, ele não se mistura, certo? Todas as vezes que vocês tiverem duas substâncias que não se misturam e que você consegue visualizar mais de uma fase, nós temos uma mistura heterogênea, tá bom? Para a nossa aula de hoje, é isso, são essas definições que a professora queria passar para vocês, certo? Para a nossa próxima aula, a professora vai fazer um vídeo super legal, gravar esse Fazendo Ciência. Então, quero todos juntos aqui na próxima aula para responder as atividades do Fazendo Ciência, páginas 6 e 7, tá bom? Hoje, para a aula de hoje, a professora não vai deixar nenhuma atividade para vocês. A única coisa que a professora quer que vocês façam é responder aquela questão que eu deixei. Por que a água do mar é salgada, ok? Beijos, que vocês tenham um ótimo fim de semana.